Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade é de ciências. Nós vamos falar sobre cadeias e teias alimentares, lá na página 10 e 11 do nosso livro. Bom, nós já vimos na nossa última aula de ciências que todos os seres vivos eles precisam se alimentar para poder obter energia. Nós vimos que os seres vivos são classificados de acordo com o que eles comem ou de acordo com o que eles se alimentam. A gente viu que podem existir os produtores e os consumidores. Os produtores são aqueles que produzem o seu alimento e os consumidores aqueles que precisam se alimentar de outros seres vivos. Então, de uma forma ou de outra, esses seres vivos eles precisam se relacionar para poder obter o seu alimento. Os produtores, eles começam então o que nós chamamos de cadeia alimentar. O que vai ser a cadeia alimentar? É a relação que esses seres vão ter um com o outro para poder se alimentar. Quando um ser vivo se alimenta de outro, ele também pode servir de alimento para outro ser, e toda essa relação de alimentação nós chamamos de cadeia alimentar. Então, como a professora estava falando, o produtor é o único que não precisa se alimentar de outros seres, porque ele produz o seu alimento a partir da luz solar, como a gente viu na última aula, lá no processo da fotossíntese. Ele retira do solo o gás carbônico, ele retira do ambiente o gás carbônico, e do solo ele retira água e minerais, e na presença da luz ele produz o seu alimento. Essa planta, como a gente viu lá, quando ela produz o seu alimento, ela armazena o que ela não usa. Essa energia que ela não utiliza para ela, que ela deixa armazenada, vai servir de alimento para outro ser vivo. Por exemplo, nesse caso aqui, quando a borboleta se alimenta do néctar das flores. Então, a borboleta está utilizando a energia que essa planta tem na reserva para servir de alimento para ela. A borboleta, por sua vez, vai servir de alimento para uma aranha, por exemplo. Então, do mesmo modo, a borboleta se alimentou da planta, ela utilizou essa energia através desse alimento, e o que ela não utilizou ficou armazenado. Essa energia que ela não utilizou, que ficou armazenado, é o que vai servir para a aranha poder se desenvolver, crescer a partir do momento que a aranha se alimentar então dessa borboleta. Eu trouxe aqui outros exemplos de cadeias alimentares para vocês observarem. Então, vocês vão notar que sempre vai começar com uma planta, com um vegetal. Por quê? Porque, como nós já vimos, é a planta a única que produz o seu alimento. Toda a energia que vai ser usada por outros seres vivos vai vir a partir da planta. Então, aqui um exemplo, ó. A planta, que é um vegetal, aqui é o produtor, vai servir de alimento para o grilo, que é um consumidor. O grilo serve de alimento para o sapo, que é outro consumidor, porque ele precisa consumir, ele não produz o seu alimento. O sapo serve de alimento para a cobra, e a cobra vai servir de alimento para um gavião. Então, a partir do produtor, todos os outros são consumidores, porque eles precisam se alimentar um do outro. Aqui eu também coloquei outros exemplos. Uma alga é uma planta, também um vegetal, serve de alimento para um caramujo, que serve de alimento para um peixe, que serve de alimento para uma garça. E assim a gente tem os outros exemplos aqui, ó. Outra planta servindo de alimento para um besouro, que serve de alimento para um sapo, que serve de alimento para uma águia. O trigo serve de alimento para um rato, que serve de alimento para uma cobra. Notem que sempre a cadeia alimentar ela é representada com uma flechinha, indicando quem está servindo de alimento para quem. Essas setinhas, nós vamos ver que elas servem para quê? Elas indicam que a matéria e a energia estão passando de um ser para outro. Olha esse outro exemplo. O milho produziu lá o seu próprio alimento para ele crescer, se desenvolver, formar as espigas, os grãos, etc. Essa energia que ele produziu, ele usou para fazer tudo isso de crescer, se desenvolver e tudo mais, e também deixou reservado. Quando o rato se alimenta do milho, ele está utilizando essa energia para ele também poder crescer, se desenvolver, se reproduzir, enfim, para ele ter a vida dele normalmente. O rato faz a mesma coisa com essa energia. Ele armazena o que ele não utiliza.
Essa energia que fica armazenada do rato é que vai servir para a cobra, para fazer todo esse processo, se desenvolver, crescer, enfim, continuar existindo. Mas a cobra, do mesmo jeito, também vai sobrar energia para ela. Essa energia que sobra vai servir de alimento para a coruja. Então, essa flechinha, ela indica isso, que além de passar a matéria, o que é a matéria? Nós já vimos que é tudo que forma o que existe, né? Então, a matéria é passada porque o ratinho ele vai comer o trigo, ele vai comer essa matéria, mas também passa a energia. Aí a gente vai falar sobre a ação dos decompositores. Nós falamos na nossa última aula que existiam os produtores, os consumidores e os decompositores. Os decompositores são os fungos e as bactérias, que a gente já viu que eles fazem o que na natureza? Eles se alimentam de tudo que já não tem mais vida. E por isso, tudo que morre vai sofrer essa ação. Vai servir de alimento para esses fungos e essas bactérias. E aí eles vão devolver para o ambiente restos, né, desses seres em nutrientes para o solo, que vai ser de novo aproveitado pelas plantas. Os decompositores, eles podem agir em qualquer um desses seres da cadeia. Por que eles podem agir? Porque a partir do momento que morrer esse ser, o fungo e a bactéria ele vai agir. Ele vai fazer a sua ação de decompor essa matéria que não tem mais vida. Então, por isso que vocês veem setinhas vindo de todo mundo para os decompositores. Porque se a planta morrer, os fungos e as bactérias vão agir. Se a borboleta morrer, os fungos e as bactérias vão utilizar como alimento. Se a aranha morrer, os fungos e as bactérias também vão utilizar a aranha como alimento. Então, os fungos e as bactérias, a ação dos decompositores pode acontecer em qualquer momento dentro da cadeia alimentar. Mas no ambiente, as alimentações, elas não são sempre exclusivas. Ou seja, vamos colocar um exemplo aqui, o grilo. Ele não vai se alimentar somente de um tipo de planta. Ele tem outros alimentos que ele gosta de comer, assim como acontece com nós, seres humanos. Nós nos alimentamos exclusivamente só de um único tipo de alimento. Nós temos uma alimentação bem variada. O mesmo acontece na natureza. Então, as cadeias, elas acontecem isso aqui que vocês estão vendo, ó. Elas se entrelaçam. Por exemplo, um coelho, ele pode servir de alimento para um lobo, ele pode servir de alimento para uma coruja, ele pode servir de alimento para uma águia. Então, essa relação, quando várias cadeias, elas se entrelaçam, ou seja, elas ficam, olha só, acontecendo ao mesmo tempo de formas diferentes. Isso é uma teia alimentar. Quando existe essa alimentação variada entre os seres, certo? Olha aqui, vocês podem notar que, por exemplo, essa planta, ela pode servir de alimento para esse animal, como pode servir para esse, como pode servir para esse. Então, olha como acontece dela servir de alimento para vários seres diferentes. E essas relações de alimentação vão acontecendo ao mesmo tempo. Elas não acontecem separadamente. Então, isso se chama teia alimentar. Aqui a professora colocou outro exemplo. Olha aqui os fungos e as bactérias, que é o cogumelo, que é fungo, que é decompositor. Então, também podem ver, ó, que todas as setinhas vão para eles. Por quê? Porque a qualquer momento que um desses seres perder a vida, os fungos vão agir fazendo a decomposição. Então, olha a planta servindo de alimento para o grilo, servindo de alimento para o sapo, servindo de alimento para a cobra, para a águia, e todos eles servindo de alimento para os decompositores. Então, a nossa atividade hoje vai ser só no nosso caderno de ciências. Ali no livro, vocês vão usar a página 10 e a página 11 para ler de novo, observar as imagens. O que vocês vão fazer? No caderno, vocês vão construir um exemplo de cadeia alimentar. Vocês vão fazer a cadeia. Não quero que vocês façam nenhuma dessas que a professora já deu de exemplo. Pensa em uma. Lá na sua casa, por exemplo, no quintal de casa, o que você pode observar? Animais que se alimentam. Ou mesmo colocando a gente como um ser que está na cadeia alimentar, porque nós também estamos. Então, vocês vão criar uma cadeia alimentar de vocês. O primeiro exercício é esse, fazer uma cadeia alimentar. Depois, vocês vão usar essa imagem aqui, ó, que tá lá na página 11, e vocês vão retirar daqui duas cadeias alimentares. Eu já fiz uma. O exemplo tá aqui, ó. A planta
servindo de alimento para o gafanhoto, que serve de alimento para o pássaro, e esse pássaro serve de alimento para a coruja. Então aqui eu já tirei um exemplo. Vocês têm que tirar mais um exemplo além desse. Ou, se vocês quiserem fazer dois diferentes do que eu coloquei aqui, também pode. Mas aqui vocês têm inúmeros. Ó, a planta serve de alimento para o coelho, que serve de alimento para o lobo. A planta serve de alimento para o grilo, que serve de alimento para o rato, que serve de alimento para o lobo. Então, vocês vão escolher uma sequência aqui e fazer duas cadeias. Lembrando que vocês têm que usar a setinha indicando dessa forma que tá aqui, ó. Quem tá servindo de alimento para quem? Ó, a planta serve de alimento para o gafanhoto. O gafanhoto serve de alimento para o pássaro. E o pássaro serve de alimento para a coruja, certo? Lembre-se que a setinha é dessa forma. Vai da planta sempre no início, porque ela é o único que produz o alimento. Então, toda a cadeia alimentar, ela vai começar com uma planta, tá bom? Depois que vocês fizerem essas 3 cadeias no caderno, vocês vão tirar foto do caderno e vão mandar para a professora, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem estar me chamando. Uma boa atividade para vocês e até mais!